Vamos lá para análise macro. Bom, ontem nós tivemos uma disparada da nossa bolsa aqui no Brasil, próximo de 3%. O nosso dólar aqui no Brasil também derreteu e, inclusive, as expectativas de juros futuros aqui no Brasil chegaram a derreter próximo de 3% em alguns vencimentos. E isso, óbvio, gera mais positividade, uma reação em cadeia entre os ativos que fazem com que esse movimento ganhe mais força. Mas tudo isso teve a relação com um fato, que foi o que nós comentamos aqui ontem, a decisão de política monetária dos Estados Unidos e, principalmente, a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, e ele veio logo em seguida, depois da divulgação da política monetária, que ela sai às 4 horas da tarde, ele veio dar o seu comunicado. Já na divulgação da política monetária, eles, óbvio, mantiveram a taxa de juros, isso não surpreendeu ninguém, mas no comunicado ficou nítido que ninguém mais fala em altas de juros por lá, né? Existe um gráfico que se chama dot plot, que é a informação de cada membro do Fed. Basicamente é o que cada membro do Fed está acreditando. E esse gráfico deixou claro que as perspectivas agora são para quando que nós teremos uma queda de juros. E óbvio, queda de juros na principal economia do planeta Terra gera um otimismo generalizado, principalmente no cenário atual em que nós não estamos tendo uma recessão americana e nós estamos tendo aí conversas que os próximos passos serão de quedas de juros. Isso é histórico. Isso não costuma acontecer nas economias globais. Geralmente, as quedas de juros começam a ser ventiladas quando nós temos uma desaceleração muito forte da economia. E esse foi o fato raro que foi confirmado pelo presidente do Fed, que é o Jerome Powell, quando ele falou no discurso dele, respondendo às perguntas, de que os cortes de juros vão ser os temas das próximas reuniões. Então, isso deixou um otimismo para o mundo inteiro. Na hora que ele respondeu essa pergunta e ele falou sobre isso, nós tivemos aí as taxas de juros e o dólar derretendo no mundo inteiro e as bolsas que estavam abertas, inclusive a nossa aqui do Brasil, subindo aí próximo de 2, 3% nesse movimento em poucas horas. Basicamente, esse dado aconteceu aí às 4h30 da tarde e até às 6h30 da tarde aí nós tivemos essa alta bem expressiva, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo, né? Inclusive os Estados Unidos teve uma movimentação tão forte quanto. E basicamente aqui pra gente no Brasil, nós tivemos a decisão de política monetária do nosso Banco Central também, que aconteceu ontem, depois do Fed. O nosso mercado aqui estava fechado, mas a nossa decisão não veio com nenhuma surpresa. A única surpresa foi nas mudanças do comunicado. Basicamente eles trocaram a resiliência da inflação lá fora, que estava escrita no comunicado, por sinais incipientes de queda da inflação, né? Então, isso é como o mercado analisa as decisões de política monetária. Todo mundo pensa que assim, não, você vai olhar a decisão de política monetária, se subiu, se cortou os juros em 0,50, show de bola. Não, eles olham o detalhe do detalhe. O mercado abre o comunicado e vê cada frase que foi escrita no anterior e compara com o próximo, para ficar de olho nas mudanças, em tese, imperceptíveis de como que os membros do Banco Central estão levando a sua política monetária e o que eles estão pensando. Porque se eles trocaram uma frase, é que basicamente o pensamento começou a melhorar, entende? Então é isso que o mercado fica de olho e óbvio, né? A gente tá falando aqui de bilhões de dólares, bilhões de reais que estão em jogo, então cada frase tem muito preço, porque os players conseguem fazer as suas posições baseados nas suas perspectivas futuras, e cada detalhe conta muito, né? Então, o único fato que pode dar uma ressacada no mercado e realizar parte das altas expressivas de ontem pode ser a questão de que no comunicado eles não alteraram aquela parte em que dizia que os próximos cortes deverão ser de mesma magnitude. Então, isso pode ser visto como negativo, porque tinham apostas de que provavelmente se o Fed ficasse mais ameno, mais falando em cortes de juros, o Brasil conseguiria aumentar o seu ritmo de queda. Então, isso pode ser visto como uma parte negativa, mas a gente vai ter que ver na abertura do mercado hoje, né? Os únicos cenários que não aproveitaram esse otimismo das bolsas como um todo no mundo foram o cenário da Argentina e o cenário da Ásia. A gente teve na Argentina ontem, depois da desvalorização proposital que o Javier Milei fez no seu peso oficial, proporcionou uma queda, obviamente, histórica no peso oficial por lá, e também a bolsa acompanhou aí com uma queda mais expressiva. Mas a gente sabe que a Argentina vive num mundo paralelo em que ela precisa se reestruturar antes de voltar a participar do mundo, basicamente isso, né? Então, pra gente aqui no Brasil não faz um peso essas movimentações na Argentina, mas é sempre bom ficar de olho para ver os próximos passos por lá, né? Na Ásia é que nós tivemos aí as bolsas mistas
basicamente com a China, mesmo com a animação global, ainda caindo na maior parte das bolsas por lá. Então lá eles estão vivendo sim um cenário de provável rotação de capital global. Ou seja, os caras estão tirando dinheiro da Ásia e jogando para o resto do mundo. O que é bom para o Brasil por conta de que a China é um emergente, o Brasil é um emergente. Se o cara precisa investir num emergente e a China tá ininvestível, né? Nós temos o Brasil como um dos focos principais aí, né? E a Europa hoje está refletindo essa alta bem expressiva das bolsas aí, subindo aí próximo de 2% das bolsas, porque ontem ela estava fechada. Lembrando que hoje nós vamos ter decisões aí do BCE, que é o Banco Central da Europa, o BOE, que é o da Inglaterra, e mesmo fora da Europa ali, também teremos aí a do México, que é a decisão de política monetária, que faz, querendo ou não, concorrência com o Brasil, né? Para o cenário de hoje aqui na nossa bolsa, nós provavelmente teremos aí uma abertura de leve realização na nossa bolsa aqui e uma leve alta para o dólar, mas ao longo do dia são essas decisões dos outros bancos centrais do mundo que vão dar continuidade no otimismo ou dar uma pausa nesse cenário aí com leves realizações.